Olá, se você não me conhece, eu sou a Geisa Silva e aqui nesse canal você vai encontrar uma palavra de vida, testemunho, palavra de Deus e algo que te edifique nessa caminhada cristã. E eu quero aqui nesse vídeo compartilhar com vocês algo que está acontecendo na Igreja do Senhor nos dias de hoje. É uma revolta santa sobre ver tudo o que está acontecendo na noiva de Cristo. Nós estamos vivendo um tempo como cristãos que a gente está percebendo tantas coisas acontecendo envolvendo a igreja. São escândalos, são polêmicas. Cada dia mais e mais as pessoas estão trazendo a cultura do mundo para dentro da igreja. Nesses últimos dias nós vimos e nós cristãos presenciamos algumas coisas acontecer nesse meio. Por exemplo, viralizou uma música que essa música em momento algum ela falava de Jesus, do Espírito Santo ou de Deus. E logo os cristãos acharam muito estranho. Só que nisso muitas pessoas pensam que, e essas pessoas às vezes cristãs, pensam que está tudo bem, que está tudo normal, que não tem nada de errado, que o cristão não precisa falar nada, ele precisa simplesmente orar, confiar, obedecer. Ok, até certo ponto eu concordo, mas Jesus também, quando algo defamava o reino de Deus, quando algo ia contra os princípios e valores celestiais, Jesus também, ele tinha uma ira santa. João Batista, por exemplo, quando ele veio para abrir o caminho para pregar, o que ele falava? Arrependei-vos, arrependei-vos. Ele estava conduzindo aquele povo para o arrependimento e ele chegava a chamar as pessoas de raça de víboras. Paulo também. Quantas igrejas Paulo chamou a atenção por não concordar com aquilo que as pessoas estavam implantando dentro das igrejas naquela época. E Jesus, quando Jesus esteve aqui na terra para se cumprir o seu propósito, e Pedro era discípulo de Jesus, Pedro caminhava com Jesus, Pedro era amigo de Jesus, mas quando Pedro, talvez por um zelo, quis interferir Jesus de passar por aquilo que ele iria passar, o que foi que Jesus falou para Pedro? Afasta-te de mim, Satanás. Afasta-te de mim porque você está sendo uma pedra de tropeço. Agora eu te pergunto, você que é cristão, que está me assistindo, nos dias de hoje, se a gente estiver dentro de uma igreja e estiver acontecendo um sermão ou algum líder religioso estiver pregando e você não concordar com algo, e você achar que aquilo que está pregando ou que está sendo dito ou que um outro irmão ali dentro da igreja falou para você está sendo uma pedra de tropeço, você pode chegar para essa pessoa hoje em dia e falar assim: afasta-te de mim, Satanás, afasta-te de mim? Provavelmente não. Agora imagina Jesus falando isso hoje em dia e todo mundo indo para a internet. Hashtag Jesus xingou o irmão, xingou o seu discípulo. Gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo na igreja de Cristo hoje em dia? Eu creio que Cristo ele voltará e não tardará para buscar uma igreja, mas ele vai voltar para buscar uma igreja limpa, uma igreja santa, uma igreja pura, não uma igreja ridicularizada, uma igreja que está envolvida em polêmica, uma igreja que está totalmente fora do padrão do céu. Eu vejo também hoje em dia alguns cristãos dizendo: não precisa julgar porque da forma que você julgar, você também será julgado. Isso é bíblico, concordo, mas na palavra de Deus também diz que você pode julgar sim, conforme a reta justiça. E eu fico imaginando todo o caminho que a igreja hoje em dia está percorrendo. E isso eu não estou me referindo à igreja A, B ou C ou Y, Z, não, é a igreja de Cristo como um todo. Eu fico imaginando pessoas que são cristãs, pessoas que estão na caminhada desde criança, que vem de um lar cristão desde sempre, e cada dia mais a igreja está indo para um caminho que envergonha Cristo e obviamente, gente, envergonha também essas pessoas. Como será que essas pessoas se sentem? E muitos estão calados ou estão de braços cruzados. Eu sou nova na caminhada cristã, eu sou recém-convertida, mas o pouco que eu conheço da palavra de Deus, eu tenho amor, eu tenho respeito, porque
Porque quando eu decidi ser cristã, quando eu aceitei Jesus como Senhor e único e suficiente Salvador da minha vida, eu entendi que existia culturas, existia coisas que eu fazia, pecados que eu cometia, que isso não iria mais combinar. É tanto que antes de eu ser cristã, eu não gostava de crente, eu não queria saber da Bíblia, eu não queria saber de igreja, porque eu sabia que a igreja, que você ser cristão e que você ler a Bíblia é algo sério, é algo que você precisa ter temor e respeito a Deus. Então, quando eu aceitei a ir para esse caminho, eu decidi, eu me permiti, eu aceitei a ser transformada pela palavra de Deus, que é clara, eficaz, que transforma, que purifica. Então, eu permiti. Agora, a partir do momento que você é cristão e você faz parte de uma igreja e você entende como Deus pensa, como Jesus pensa, mas você aceita os padrões desse mundo, tá tudo errado. No meu entendimento, a palavra de Deus diz: não se amoldeis aos padrões desse mundo, renovai-vos, renovai a vossa mente, não se amolde. Não é a igreja, gente, que precisa se amoldar aos padrões do mundo. Pelo contrário, é o mundo que precisa entender o padrão da igreja, o padrão do céu, o padrão de Cristo. Hoje são louvores, são pregações que estão cada dia mais tirando Jesus e Deus do centro e colocando o homem e dizendo que é cultura, é arte. Me desculpa a ignorância, mas a gente não precisa da cultura do mundo, a gente não precisa da arte do mundo, a gente precisa da cultura do céu. O meu alvo é o céu, o meu alvo é Cristo. Então eu fico pensando também, gente, nas pessoas recém-convertidas, em ver tantas coisas que estão acontecendo na igreja de Cristo nos dias de hoje. Se essas pessoas para de ir para a igreja ou se desvia para a direita ou para a esquerda porque não estão mais conseguindo diferenciar o que é santo, o que é profano, sendo que água doce e água salgada não vão jorrar da mesma fonte, não se mistura. Não tem como, meu povo, não tem como servir a dois senhores. Ou você se baseia na palavra de Deus, ou você prega o evangelho de Cristo, que é algo puro, genuíno e que gera transformação. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes que corta dos dois lados. Não tem como. Ou você prega, faz um louvor ou o que quer que seja para Cristo, uma mensagem cristocêntrica e não egocêntrica para o próprio homem, é o que nós estamos vendo acontecer em muitas igrejas no dia de hoje. Isso nos entristece. E o que mais a gente está vendo é o povo só vendo a igreja e ladeira abaixo e calado, sem fazer nada. Agora eu fico imaginando, será que se Jesus, João Batista ou Paulo chegasse na igreja hoje em dia, ele iria simplesmente sentar, aplaudir e dizer: está lindo, continuem? Ou ele iria chamar uma meia dúzia de pessoas ou mais de raça de víboras, hipócritas? Falam de mim com os lábios, mas o coração está distante. Muitas pessoas querem falar de Deus, mas não querem ter Deus verdadeiramente. Não querem fazer parte dessa cultura. Cadê as igrejas hoje em dia que você entra e vê um demônio se manifestar? Por quê? Porque muitas vezes os demônios estão sentados lá aplaudindo o que está acontecendo. Cadê as igrejas hoje em dia que a gente entra e vê um cadeirante levantar, vê o cego enxergar, o surdo ouvir? Cadê? Agora vem com esse papo de que a gente está fazendo isso porque é arte, porque é cultura, porque não sei o quê. Porque Jesus não precisa disso. Jesus é simples. Jesus vai voltar para buscar uma igreja simples, uma igreja pura, uma igreja santa. Na palavra dele diz: aquele que é santo santifique cada vez mais. Agora aquele que é sujo, que se suje cada vez mais. E qual caminho a igreja de Cristo está seguindo? É essa reflexão que eu quero trazer para vocês hoje. Vigia, meu povo. Se você é cristão e você é inscrito aqui no meu canal ou gosta dos meus vídeos, vigiem, vigiem, estejam em oração. Peça a Deus por sabedoria, discernimento espiritual. Quando você vê uma música, uma pregação ou uma determinada pessoa, só em bater o olho, você vai discernir qual espírito está ali.
Se é um espírito de enganação, se é um espírito que não vem de Deus, você vai entender. Então peça a Deus, porque nos dias de hoje está cada dia mais complicado a gente realmente entender e saber o que é verdadeiro e o que não é, o que provém de Deus e o que não provém. E somente quem vai trazer clareza e esse entendimento para nós é o Espírito Santo, porque é até dentro da igreja, hoje em dia, está acontecendo isso, esse espírito de enganação, de idolatria, de confusão, de contenda, de ódio rodando. Então vigia, eu oro ao Senhor que o Senhor abra os seus olhos espirituais e não perca a sua fé. Vamos continuar caminhando e olhando sempre para o alvo, que é Cristo Jesus. Amém? Se você gostou desse vídeo, não esquece, se inscreve no meu canal e compartilha esse vídeo com alguém, para que essa pessoa também possa entender o que está acontecendo no mundo hoje em dia, mas que essa pessoa não perca a sua fé e continue firme na rocha, que é Cristo. Um beijo e que Deus te abençoe.